Bom, rapaziada, vamos lá então. Acabou lá na Neoquímica Arena. Corinthians 2, Atlético Paranaense 0. Pois é, rapaziada. Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil. Corinthians 2, Atlético Paranaense 0. Pois é, rapaziada. Corinthians vence ali o Atlético Paranaense por 2-0 e está oficialmente ali garantido na semifinal da Copa do Brasil. Vamos comentar um pouquinho desse jogo? Pois é, rapaziada, Corinthians classificado. Meu Deus do céu, cara, o time do Atlético Paranaense que é um time horroroso. Na minha opinião, já vou falar já antes do início. Cara, o Corinthians pegou o adversário mais acessível nessas quartas de final da Copa do Brasil. Pegou o adversário mais fácil. O time do Atlético Paranaense é um time horroroso. Bom, vamos começar aí o pós-jogo. Antes de começar o pós-jogo, deixa o like e se inscreve no canal. Pois é, rapaz. Corinthians classificado, né? O Palmeiras ali, né? Que foi eliminado nas oitavas de final pro Corinthians, né? Poderia ter eliminado o Corinthians, cara. Se eu garanto, se o Palmeiras tivesse eliminado o Corinthians, cara, o Palmeiras poderia estar nessa final da Copa do Brasil. Por quê? Porque tem um monte de adversário fraco que tá nessa Copa do Brasil. Se você for parar pra pensar. Flamengo foi eliminado, São Paulo não tá nessa Copa do Brasil, então o que resta só os times que estão bom aí é o Botafogo e o Cruzeiro, são os únicos dois times que na minha opinião vão brigar pelo título ali junto com o Corinthians, cara. Na minha opinião são os três times que vão brigar pelo título da Copa do Brasil, né? O Palmeiras poderia cara, poderia né, até chegar até numa final dessa Copa do Brasil, só como o time do Palmeiras foi bunda mole, foi um time ali covarde ali, né, o Abel Ferreira, pelo amor de Deus. Palmeiras foi eliminado pro Corinthians, Corinthians avançou e agora tá na semifinal da Copa do Brasil. E aí, bom, rapaziada, vamos comentar um pouquinho desse jogo, que não tem muito o que falar, né, cara? O Atlético Paranaense foi literalmente engolido pelo Corinthians. O primeiro jogo já, o Corinthians já tinha classificado, já ganhou de 1-0 lá na Liga Arena, ia jogar dentro de casa ali com o apoio da torcida, o Corinthians cozinhou o Atlético Paranaense. Jogou ali o jogo da volta ali, cozinhou o Atlético Paranaense, simples assim. Enfiou 2-0, o jogo poderia até ser bem mais, né? Claro, ali, né? O Atlético Paranaense ali teve ali alguns gols anulados ali, né? Teve 2 gols anulados do Atlético Paranaense. E o Hugo ali também pegou um pênalti ali, né? E, cara, mano, assim, cara, comentando um pouquinho aí do jogo. Foi o primeiro tempo, cara, onde o Atlético Paranaense começou até bem, cara. Começou até bem o Atlético Paranaense. Começou ali indo pra cima do Corinthians. O Corinthians ali começou meio apático no jogo. O Atlético Paranaense começou indo pra cima ali no Corinthians. Só até que teve ali o gol do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense fez o gol, só que tava no lado. Eu não vi o lance do gol, tá, rapaziada? Eu não vi o lance do gol. Mas tô falando ali que foi bem anulado. Gol tava impedido. Gol anulado ali do Atlético Paranaense. Até ali, cara, o Atlético Paranaense tava melhor que o Corinthians. Só que daí, rapaziada, depois desse gol anulado, cara, o Corinthians começou a crescer no jogo, cara. O Corinthians começou a crescer no jogo. Começou ali a jogar melhor ali com o Atlético Paranaense. E até ali que fez ali o gol ali que abriu o placar. Inclusive um golaço, cara. Foi um golaço do Garro. O primeiro gol do Corinthians foi um golaço do Garro. O gol que o Garro fez, irmão, foi uma pintura, irmão. Inclusive num belo passe do Guinegão. Eu, inclusive, falei bem mal aqui do Guinegão. Eu não gosto do Guinegão. Não acho esse jogador ali, ai, que a mídia é tanto exausto. Não vejo nada demais nesse Guinegão. Mas ele vem jogando bem. Vem fazendo os golzinhos dele. E hoje jogou muito bem. Fez uma belíssima partida do Guinegão. Deu um belo passe pro Galo, que saiu na cara do gol. Inclusive driblou muito bem o goleiro. E fez um golaço que abriu o placar ali pro Corinthians. E depois ali, cara, o Corinthians literalmente se relaxou no jogo, né? Tava muito confortável. Né? Ali o Corinthians já tava praticamente classificado. Não tinha o que fazer, cara. O time do Atlético Paranaense foi um time horroroso. E o Corinthians ali literalmente cozinhou o jogo, né, cara? Acabou o primeiro tempo. E começou o segundo tempo, cara. O Atlético Paranaense começou em cima, né? Em cima, né? Corinthians ali ficando ali com a bola. O Corinthians ali tava relaxado no jogo, né, cara? O Corinthians ali tava bem relaxado no jogo, tava bem tranquilo no jogo, né? Tava praticamente classificado por 2-0 no agregado, né? O Atlético Paranaense, que não sequer dava um chute no gol do Hugo. E até ali, cara, que o Atlético Paranaense em cima e sai um pênalti, cara. Sai um pênalti ali, pela metade ali do segundo tempo. Sai um pênalti pro Atlético Paranaense ali. Um pênalti ali, bem marcado que eu achei. E o Atlético Paranaense ele tava em cima, cara. Em cima até que saiu o pênalti ali.
né? O Atlético Paranaense ali que teve poucas oportunidades ali no jogo ali, como eu falei, e teve ali o pênalti ali. E o jogador do Atlético Paranaense bateu o pênalti e o Hugo Souza pegou, irmão. O Hugo Souza pegou, se consagrou, pegou o pênalti. E, rapaziada, o jogador do Atlético Paranaense bateu muito mal, né? Vamos ser sinceros, cara. Me desculpe, bater daquele jeito o pênalti, irmão. No momento da é mais decisivo. Um pênalti ali que se você convertesse o gol ali, você poderia até tentar uma reação ali, pressionar ali o Corinthians, cara. Dava, se você tivesse feito aquele gol, dava ali, né, pra você ficaria um gol no agregado pro Corinthians. Então, pô, era muito importante fazer aquele gol de pênalti. E o jogador do Atlético Paranaense me bate daquele jeito, mal daquele jeito. O Hugo acabou pegando o pênalti ali, rapaziada. Acabou o jogo praticamente, né, cara? Acabou o jogo praticamente. O Corinthians ali ficando com a bola, ali o Atlético Paranaense tentando, ali pressionando. Mas ali, e até que o Corinthians ali acabou ali fazendo o segundo gol ali, um segundo gol ali. Se eu não me engano, saiu antes do pênalti, rapaziada. Se eu não me engano, saiu o segundo gol do Corinthians, saiu antes do pênalti, rapaziada. Me desculpe aí, tô embolando aí as coisas. O Corinthians ali fez o segundo gol ali, com o Guinegão, um bate-rebate ali bem esquisito. O Corinthians ali acaba fazendo o segundo gol ali com o Guinegão. E ali depois, rapaziada, como eu falei, saiu o pênalti, o jogador do Atlético Paranaense perdeu o pênalti. E ali, rapaziada, o Corinthians praticamente classificado, né, cara? O Corinthians praticamente classificado, o pênalti ali que o jogador do Atlético Paranaense perdeu. Foi praticamente os 40 minutos do segundo tempo. E o jogo acaba que ficou assim, né, cara? Depois ali o Corinthians controlou o jogo. E é isso, o Corinthians vence o Atlético Paranaense por 2-0. O Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil. Uma classificação tranquila do Corinthians, né, rapaziada? Essa que é a verdade. O Corinthians não passou dificuldade pra classificar ali, pra ganhar do Atlético Paranaense, cara. O Corinthians não passou nenhuma dificuldade, cara. Era um adversário muito sensível, cara. Inclusive, cara, o Corinthians foi o time que mais deu sorte nas quartas de final da Copa do Brasil. Não tô querendo tirar os méritos do Corinthians, mas o Corinthians sim deu muita sorte por um adversário muito acessível, gente. O Atlético Paranaense, cara, tá quase brigando pra não cair na Série B, cara. Então, assim, cara, o Corinthians pegou um adversário muito fácil, irmão. Um adversário ali que tá muito mal das pernas. E o Corinthians classificou tranquilo, cara. Não passou dificuldade pra passar do Atlético Paranaense. Pois é, rapaziada, Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Agora espera o adversário ali do Cruzeiro e Atlético Mineiro. E, rapaziada, meu Deus do céu, cara, Deus o livre, cara, Deus o livre. Deus ajude que o Corinthians não chegue na final da Copa do Brasil, irmão. Porque se deixar o Corinthians chegar, dependendo ali se o jogo da volta for na Neoquímica Arena, com o apoio da torcida, olha, rapaziada, vai ser muito complicado. Tomara, cara, Deus ajude que o Corinthians não passe do Cruzeiro e não chegue na final, cara. Porque se chega na final vai ser difícil de parar esse Corinthians. Então é isso, rapaziada. Esse foi o pódio. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui. Rapaziada, teve ali o Fluminense também, que passou ali pelo Bahia. Ganhou ali de 2-0 ali do Bahia. Está também na semifinal da Copa do Brasil. Poderíamos ter um clássico ali na semifinal. Ou melhor, vai ter um clássico nessa semifinal. Porque quem passar de Botafogo e Vasco vai pegar o Fluminense. Talvez ali, rapaziada. Hoje não tenha o pós-jogo ali do Fluminense, tá? Só vou fazer esse pós-jogo do Corinthians mesmo. Amanhã ali talvez saia o react ali dos melhores momentos ali. Minha reação ali de Fluminense 2, Bahia 0. Então é isso, valeu, falou e fui.